Terceiro, o chefe do Espiritismo. Mas quem estará encarregado de manter o Espiritismo nesse caminho? Quem terá o lazer e a perseverança para se entregar ao trabalho incessante que exige semelhante tarefa? Se o Espiritismo estiver entregue a si mesmo, sem guia, não é de se temer que se desvie de sua rota. Que a malevolência com a qual estará em luta por muito tempo ainda não se esforce em desnaturar-lhe o espírito. Aí está, com efeito, uma questão vital, e cuja solução é de um interesse maior para o futuro da doutrina. A necessidade de uma direção central superior, guardiã vigilante da unidade progressiva e dos interesses gerais da doutrina, é de tal modo evidente que se inquieta por não ver ainda o condutor despontar no horizonte. Compreende-se que, sem uma autoridade moral capaz de centralizar os trabalhos, os estudos e as observações, de dar impulso, de estimular o zelo, de defender o fraco, de sustentar as coragens vacilantes, de concorrer com os conselhos da experiência, de fixar a opinião sobre os pontos incertos, o Espiritismo correria o risco de caminhar à deriva. Não somente essa direção é necessária, mas é preciso que ela esteja nas condições de força e de estabilidade suficientes para desafiar as tempestades. Aqueles que não querem nenhuma autoridade não compreendem os verdadeiros interesses da doutrina. Se alguns pensam poder se passar de toda direção, a maioria, aqueles que não creem em sua infalibilidade e não têm uma confiança absoluta em suas próprias luzes, sente a necessidade de um ponto de apoio, de um guia, não fosse senão para ajudá-los a caminhar com mais firmeza e segurança. Ver a revista de abril de 1866, página 111, O Espiritismo Independente. Estando estabelecida a necessidade de uma direção, de quem o chefe terá os seus poderes? Será aclamado pela universalidade dos adeptos? É uma coisa impraticável. Se se impõe com a sua autoridade privada, será aceito por uns, rejeitado pelos outros, e 20 pretendentes podem surgir que levantarão bandeira contra bandeira. Isso seria, ao mesmo tempo, o despotismo e a anarquia. Semelhante ato seria o fato de um ambicioso, por isso mesmo orgulhoso, a dirigir uma doutrina baseada sobre a abnegação, o devotamento, o desinteresse e a humildade. Colocado fora do princípio fundamental da doutrina, não poderia senão falsear-lhe o espírito. É o que ocorreria inevitavelmente se não se tomassem, de antemão, medidas eficazes para evitar esse inconveniente. Admitamos, no entanto, que um homem reunisse todas as qualidades requeridas para o cumprimento de seu mandato e que chegue à direção superior por um caminho qualquer. Os homens se sucedem e não se assemelham. Depois de um bom pode vir um mau. Com o indivíduo pode mudar o espírito da direção. Sem ter maus desígnios, pode ele ter objetivos mais ou menos justos. Se quiser fazer prevalecer as suas ideias pessoais, pode fazer a doutrina desencaminhar, suscitar divisões e as mesmas dificuldades se renovarão a cada mudança. Não é preciso perder de vista que o Espiritismo não está ainda na plenitude de sua força. Do ponto de vista da organização, é uma criança que começa só a caminhar. Importa, pois, no início, sobretudo, premuni-lo contra as dificuldades do caminho. Mas dir-se-á um dos espíritos anunciados, dos que devem tomar parte na regeneração, não estará à testa do Espiritismo? É provável, mas como não terão na fronte uma marca para se fazerem conhecer, que não se afirmarão senão pelos seus atos e não serão, para a maioria, reconhecidos como tais senão depois de sua morte, segundo o que tenham feito durante a sua vida, que, aliás, não o seria perpetuamente, é necessário prever todas as eventualidades. Sabe-se que a sua missão será múltipla, que a terá em todos os graus da escala e nos diversos ramos da economia social,
onde cada um exercerá a sua influência em proveito das ideias novas, segundo a especialidade de sua posição. Todos trabalharão, pois, para o estabelecimento da doutrina, seja numa parte, seja numa outra. Uns como chefes de estados, outros como jurisconsultos, outros como magistrados, sábios, literatos, oradores, industriais, etc. Cada um dará as suas provas em sua parte, desde o proletário até o soberano, sem que nada além de suas obras o distinga do comum dos homens. Se um deles deve tomar parte na direção, é provável que estará colocado providencialmente em posição de ali chegar pelos meios legais que serão adotados. Circunstâncias, em aparência fortuitas, o conduzirão sem propósito premeditado de sua parte, sem mesmo que tenha consciência de sua missão. Revista Espírita, Os Messias do Espiritismo, fevereiro-março de 1868, páginas 45 e 65. Em semelhante caso, o pior de todos os chefes será aquele que se der por eleito de Deus. Como não é racional admitir que Deus confia tais missões a ambiciosos ou a orgulhosos, as virtudes características de um verdadeiro Messias devem ser, antes de tudo, a simplicidade, a humildade, a modéstia, em uma palavra, o desinteresse material e moral mais completo. Ora, só a pretensão de ser um Messias seria a negação dessas qualidades essenciais. Ela provaria, naquele que se prevê semelhante título, ou uma tola presunção, se for de boa fé, ou uma insígne impostura. Não faltariam intrigantes, supostamente espíritas, que quereriam se elevar pelo orgulho, ambição, cupidez. Outros que teriam pretensas revelações com a ajuda das quais procurarão se pôr em relevo e fascinar as imaginações muito crédulas. É preciso prever também que, sob falsas aparências, os indivíduos poderiam tentar se apoderar do leme com o pensamento dissimulado de fazer o navio naufragar, desviando-o de sua rota. Não sossobrará, mas poderá experimentar deploráveis atrasos que é preciso evitar. Esses são, sem contradita, os maiores escolhos dos quais o Espiritismo deve se resguardar. Quanto mais ficar consciente, mais os seus adversários lhe dirigirão ciladas. É, pois, do dever de todos os espíritas sinceros frustrar as manobras da intriga que se podem urdir nos menores centros como nos maiores. Deverão, antes de tudo, repudiar da maneira mais absoluta quem se colocar por si mesmo como um Messias, seja como chefe do Espiritismo, seja como simples apóstolo da doutrina. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. Esperai, pois, que a árvore dê seu fruto antes de julgar se é bom, e olhai ainda se os frutos estão estragados. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, número 9. Caráter do verdadeiro profeta. Foi proposto fazer os próprios espíritos designarem os candidatos em cada grupo ou sociedade espírita. Além de que esse meio não obviaria todos os inconvenientes, deles haveria especiais nesse modo de proceder que a experiência já demonstrou e que seria supérfluo lembrar aqui. É preciso não perder de vista que a missão dos espíritos é de nos instruir, de nos melhorar, mas não de se substituir à iniciativa de nosso livre-arbítrio. Eles nos sugerem pensamentos, nos ajudam com os seus conselhos, sobretudo no que toca às questões morais, mas deixam ao nosso julgamento o cuidado da execução das coisas materiais que não têm por missão nos poupar. Que os homens se contentem por serem assistidos e protegidos pelos bons espíritos, mas que não descarreguem neles a responsabilidade que incumbe ao papel do encarnado. Esse meio, aliás, suscitaria mais embaraço do que se pensa, pela dificuldade de fazer todos os grupos participarem nessa eleição. Isso seria uma complicação nos maquinismos, e os maquinismos são tanto menos suscetíveis de se desorganizarem quanto sejam mais simplificados.
O problema é, pois, constituir uma direção central das condições de força e estabilidade que o coloque ao abrigo das flutuações, que respondem a todas as necessidades da causa e opõem uma barreira absoluta aos enredos da intriga e da ambição. Tal é o objetivo do plano do qual vamos dar um esboço rápido. 4. Comissão Central. Durante o período de elaboração, a direção do Espiritismo teve que ser individual. Era necessário que todos os elementos constitutivos da doutrina, saídos no estado embrionário de uma multidão de focos, desembocassem num centro comum para ali serem controlados e confrontados, e que um só pensamento presidisse a sua coordenação para estabelecer a unidade no conjunto e a harmonia em todas as partes. Se fora de outro modo, a doutrina parecer-se-ia a um mecanismo cujas rodagens não se engrenariam com precisão umas com as outras. Já o dissemos porque é uma verdade incontestável, claramente demonstrada hoje. A doutrina não poderia sair de todas as peças de um só centro, como toda a ciência astronômica de um só observatório. E todo centro que tentasse constituí-la sobre as suas únicas observações teria feito alguma coisa incompleta e se encontraria, numa infinidade de pontos, em contradição com os outros. Se 1000 centros tivessem querido fazer a sua doutrina, não haveria 2 semelhantes sobre todos os pontos. Se estivessem de acordo pelo fundo, estariam inevitavelmente diferentes pela forma. Ora, como há muitas pessoas que veem a forma antes do fundo, teria havido tantas seitas quanto as formas diferentes. A unidade não poderia sair senão do conjunto e da comparação de todos os resultados parciais. Por isso a concentração do trabalho era necessária. A Gênese, capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, número 54 e seguintes. Mas o que era uma vantagem por um tempo, tornar-se-ia mais tarde um inconveniente. Hoje em que o trabalho de elaboração está terminado no que concerne às questões fundamentais, que os princípios gerais da ciência estão estabelecidos, a direção da individualidade que deve ter sido de começo deve tornar-se coletiva. Primeiro, porque chega um momento em que seu peso excede as forças de um homem, e, em segundo lugar, porque há mais garantia de estabilidade numa reunião de indivíduos dos quais cada um não tem senão a sua voz e que nada podem sem o concurso uns dos outros, do que um único que pode abusar de sua autoridade e querer fazer prevalecer as suas ideias pessoais. Em lugar de um chefe único, a direção será entregue a uma comissão central permanente, cuja organização e atribuições serão definidas de maneira a não deixar nada ao arbítrio. Essa comissão será composta de 12 membros titulares, no máximo, que deverão, para esse efeito, reunir certas condições requeridas e de um número igual de conselheiros. Completar-se-á ela mesma segundo as regras igualmente determinadas, à medida das vagas pela extinção ou outra causa. Uma disposição especial fixará o modo de nomeação dos 12 primeiros. A comissão nomeia o seu presidente por 1 ano. A autoridade do presidente é puramente administrativa. Ele dirige as deliberações da comissão, zela pela execução dos trabalhos e pela expedição dos assuntos. Mas, fora das atribuições que lhe são conferidas pelos estatutos constitutivos, não pode tomar nenhuma decisão sem o concurso da comissão. Portanto, nada de abusos possíveis, nada de alimentos à ambição, nada de pretextos de intrigas e de ciúme, nada de supremacia contundente. A comissão central será, pois, a cabeça, o verdadeiro chefe do espiritismo, chefe coletivo, nada podendo sem o consentimento da maioria. Suficientemente numerosa para se esclarecer pela discussão, não o será bastante para que haja confusão. A autoridade da comissão central será moderada e seus atos controlados pelos congressos ou assembleias gerais, sobre os quais se falará adiante.
Para o público de adeptos, a aprovação ou a desaprovação, o consentimento ou a recusa às decisões, em uma palavra, de um corpo constituído representando uma opinião coletiva, terão forçosamente uma autoridade que elas jamais teriam emanado de um único indivíduo, que não representa senão uma opinião pessoal. Frequentemente rejeita-se a opinião de um só, crendo-se humilhante de submeter-se a ela, e aceita-se sem dificuldade a de vários. Está bem entendido que se trata aqui de uma autoridade moral no que concerne à interpretação e à aplicação dos princípios da doutrina, e não de um poder disciplinar qualquer. Essa autoridade será, em matéria de espiritismo, a de uma academia em matéria de ciência. Para o público estranho, um corpo constituído tem mais ascendência e predominância entre os adversários. Sobretudo, apresenta uma força de resistência e possui meios de ação que um indivíduo não poderia ter. Luta com infinitamente mais vantagem. Atacam uma individualidade, despedaçam-na, não ocorrendo o mesmo com um ser coletivo. Há igualmente num ser coletivo uma garantia de estabilidade que não existe quando tudo repousa sobre uma só cabeça. Que o indivíduo esteja impedido por uma causa qualquer, tudo pode se entravado. Um ser coletivo, ao contrário, se perpetua sem cessar. Que perca um ou vários de seus membros, nada periclita. A dificuldade dir-se-á será a de unir, de maneira permanente, 12 pessoas que estejam sempre de acordo. O essencial é que estejam de acordo sobre os princípios fundamentais. Ora, isso será uma condição absoluta de sua admissão, como a de todos os participantes de sua direção. Sobre as questões pendentes de detalhe, pouco importa a sua divergência, uma vez que é a opinião da maioria que prevalece. Aquele cuja maneira de ver for justa, não faltarão boas razões para justificá-la. Se um deles, contrariado por não poder fazer admitir as suas ideias, se retira, as coisas não seguem menos seu curso, e não haveria lugar de lamentá-lo, uma vez que faria prova de uma suscetibilidade orgulhosa, pouco espírita, e que poderia tornar-se uma causa de perturbação. A causa mais comum de divisão entre os cointeressados é o conflito dos interesses e a possibilidade, para um, de suplantar o outro em seu proveito. Esta causa não tem nenhuma razão de ser, desde o instante que o prejuízo de um não pode aproveitar aos outros, que são solidários e não podem senão perder em lugar de ganhar com a desunião. Eis uma questão de detalhe prevista na organização. Admitamos que entre eles se encontre um falso irmão, um traidor, ganho pelos inimigos da causa. Que poderá ele, uma vez que não tem senão sua voz nas decisões? Suponhamos que, por impossível, a comissão inteira entre num mau caminho. Os congressos lá estarão para pô-la em ordem. O controle dos atos da administração estará nos congressos, que poderão decretar censura ou acusação contra a comissão central por causa de infração ao seu mandato, de desvio dos princípios reconhecidos ou de medidas prejudiciais à doutrina. É por isso que se apelará ao Congresso nas circunstâncias em que se julgue que a sua responsabilidade poderia ser comprometida de maneira grave. Se, pois, os congressos são um freio para a comissão, esta aure uma nova força em sua aprovação. É assim que esse chefe coletivo realça em definitivo a opinião geral e não pode, sem perigo para si mesmo, se afastar do caminho reto. As principais atribuições dessa comissão central serão: primeiro, o cuidado dos interesses da doutrina e a sua propagação, a manutenção de sua utilidade pela conservação da integridade dos princípios reconhecidos, o desenvolvimento de suas consequências. Segundo, o estudo dos princípios novos, suscetíveis de entrar no corpo da doutrina. Terceiro, a concentração de todos os documentos e informações que podem interessar ao Espiritismo. Quarto, a correspondência. Quinto,
a manutenção, a consolidação e a extensão dos laços de fraternidade entre os adeptos e as sociedades particulares de diferentes países. Sexto, a direção da revista, que será o jornal oficial do Espiritismo e à qual poderá ser acrescentada uma outra publicação periódica. Sétimo, o exame e a apreciação das obras, artigos de jornais e todos os escritos interessando a doutrina, a refutação dos ataques, se for o caso. Oitavo, a publicação das obras fundamentais da doutrina nas condições mais propícias à sua vulgarização. A confecção e publicação daquelas das quais daremos o plano e que não tivermos tempo de fazer em nossa vida. Os encorajamentos dados às publicações que poderão ser úteis à causa. Nono, a fundação e a conservação da biblioteca, dos arquivos e do museu. Décimo, a administração da caixa de assistência, do dispensário e do asilo. 11º, a administração dos negócios materiais. 12º, a direção das sessões da sociedade. 13º, o ensino oral. 14º, as visitas e instruções às sociedades particulares que se colocarem sob o seu patrocínio. 15º, a convocação dos congressos e das assembleias gerais. Essas atribuições serão repartidas entre os diferentes membros da comissão segundo a especialidade de cada um, os quais, se for preciso, serão assistidos por um número suficiente de membros auxiliares ou de simples empregados.